Vai ter que pedir autorização pra filmar e tudo, né? Quem foi? Não, Tô cheirando mal? tá um pouco. Sério? Aí, tô me suando a beça? Não, normal. Eu vivo fedendo. O cara fica me cheirando aqui, Alexandre. Do nada, porra. Ô Bruno, o Daniel não vai gravar esse programa? Disse que não vai. Por quê? Vou dizer o porquê. Eu praticamente é bom ele não estar aqui. Sério? Perguntei pra ele, vamos gravar do Apocalipse, Danielzinho? Apocalipse é aquele cara gigante que come planetas. Porra, Daniel. Não, cara, esse é o Galactus. Ah, tá. É que eu não manjo nada de Apocalipse. Qual é o tema de hoje, Bruno? E nós, aproveitando aqui o filme A Era do Apocalipse, decidimos falar um pouquinho desse vilão, mostrar pra vocês quem é o tal do Apocalipse. Pra começar, já digo, ele não é o cara gigante que devora planetas. Não! Muito bem, aproveitando aí a estreia do filme X-Men A Era do Apocalipse, eu e Alexandrinho Calarinho, sem o Danielzinho, que mal sabe quem é Apocalipse, decidimos falar um pouquinho sobre esse vilão da Marvel. Pois é, Apocalipse ele apareceu lá em 1987. 87. Na revista do se eu não me engano. X-Factor. Na revista do X-Factor, não foi nem dos X-Men, foi X-Factor, a criação da escritora Louise Simonson, ela é Isso. responsável pelo título. E se eu não me engano, ela era responsável, ela era editora dos títulos X na época. Sim, sim. E ela queria criar um antagonista. Ela já era editora há um bom tempo já, inclusive, dos títulos X. Eu gostei do trabalho dela ao longo dos X-Men, assim, é uma boa editora. Bom, hoje a Marvel tem sagas envolvendo a Marvel, mas durante anos as sagas eram sagas X. X-Men, exatamente. Desde a saga da Fênix, teve-se uma tradição de fazer sagas dos X-Men, sagas mutantes. Sagas mutantes. Assim, que eram os grandes eventos da editora do ano. Do ano. E X-Men era a revista mais vendida, foi durante anos e tal. E foi justamente nessa época, final dos anos 80, meados dos anos 90, foi o grande boom dos mutantes. Foi né? mesmo. E o Apocalipse ele surge na revista dos X-Factor. A princípio ele é só uma sombra, né? Nas primeiras histórias era um personagem meio misterioso, demorou um pouquinho para revelar quem era esse grande antagonista que ia aparecer. Lembrando que o X-Factor ele era formado pelos X-Men originais. Né? Os X-Men originais, o Ciclope, Jean Grey, Fera, Homem de Gelo e o Anjo. E o Anjo. Os 5. Eles se rejuntaram depois de muitos anos, reuniram melhor. Depois de muitos anos e formaram o X-Factor. Foi um momento muito complicado para os X-Factor. Os mutantes estavam no auge da perseguição, assim, eles estavam enfrentando vários problemas com aquele Cameron Stewart, né? O cara que estava por trás de movimentos contra mutantes. Tinha a organização que era a direita, que estava caindo em cima deles e tal. Teve uma merda muito grande porque o Anjo sofreu teve as asas dele arrancadas e ele estava pensando em suicídio, né? A vida dele acabou, imagina, a vida dele era voar e ele perdeu as asas dele e tal. E teve um acidente, esse é o estopim de tudo, né? Tem um acidente, explode um avião, o Anjo é dado como morto, o X-Factor está ruindo, assim, para todos os lados. Só que o Anjo não morreu. Não. O Anjo foi... Lógico que não. Ele foi pego pelo Apocalipse. Por esse vilão que até então não tinha aparecido, que a gente fica sabendo logo na sequência que é o Apocalipse. É um vilão novo, né, na cronologia dos X-Men. E o Apocalipse quer fazer quem? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, porque ele é muito criativo. E um dos Cavaleiros do Apocalipse. E um dos cavaleiros dele vira o Anjo. Ele já tinha 3, uma delas, era inclusive a Pestilência, que era um dos Morlocks, vira a Peste, tinha o Fome, tinha o Guerra, e ele pega o Anjo para transformar o Morte. Então, isso
ele vira arcanjo depois. Ele deixa de ser anjo, vira arcanjo com umas asas metálicas, uma aparência totalmente diferente. Asas metálicas que tem umas giletes na ponta, assim. Que ele usa pra lutar, inclusive. Ele vira um bicho completamente agressivo. Isso aí assim. essa saga foi muito bem adaptada, inclusive no desenho dos anos 90 da Marvel, o X-Men Adventures. Inclusive com essas cenas todas do anjo virando o Cavaleiro do Apocalipse e tudo mais. E tudo isso você pode ler aqui. Queda dos Mutantes. Saiu pela Abril. Mas, claro, mas não procura documentar. Mas foi compilado, tudo que saiu foi compilado nos 3 volumes aqui, né, que saiu recentemente pela Panini. Não deve ser difícil de encontrar. Só que aí todo mundo, depois que saiu essa saga, pensou, caraca, quem é esse cara, né? Quem é esse vilão, aconteceu uma coisa muito interessante, Bruno, porque o Apocalipse, ele entrou como esse vilãozão. E a galera falou assim, caralho, mas como é que esse cara nunca tinha aparecido? Ele é um vilão muito foda. Muito foda, E começaram a inserir várias coisas retroativamente na cronologia dos X-Men em relação ao Apocalipse. Então, você descobre, por exemplo, que o Apocalipse financiava o Senhor Sinistro. Todas as experiências dele, o Senhor Sinistro, antes disso. Ele não só financiava, ele foi responsável pela, digamos, a criação do Senhor Sinistro. Do próprio Senhor Sinistro, ele que exatamente. fez. O cara era só um geneticista, né? E fascinada por Darwin e tal. Por Darwin, etc. E queria, inclusive, acho que ajudar a esposa. A esposa estava com um problema e tal. E aí ele pega o cara para conduzir todas as experiências como mutantes dele. Ele transforma o cara num sinistro. Então foram retroativo também. Várias coisas retroativas na cronologia. E inclusive a própria origem dele é retroativa. Retroativa total. E os caras fizeram uma loucura em que trouxeram a história dele para ser o primeiro mutante. O primeiro mutante de todos. E o mais poderoso, consequentemente. En-Sabanur. Esse cara, ele era do Egito Antigo, se não me engano, 3 mil anos do Egito, 5 mil anos atrás, ele existia como En-Sabanur. E ele já nasceu feio demais, uma aparência horrenda. Foi abandonado pela família. Era albino, né? A cor dele era diferente, era albino com um pedaço roxo e tal. E a família abandonou, o pai e a mãe abandonou ele. E ele foi pego por um grupo. De nômades. De nômades. Eu não vou lembrar o nome do nômade líder do grupo, mas esse cara viu o potencial no moleque, sabe? E começou a treinar o moleque para o moleque ser poderoso também. E já implantava na mente dele a lei do mais forte. A lei do mais forte. Que é inclusive, o interessante, essa história é uma história dos anos 90, não é uma história muito boa. Saiu na Abril em A Ascensão de Apocalipse. Minissérie 2 partes. 2 partes. O interessante é que esse cara que cria ele é o único cara com quem ele estabelece algum tipo de laço. É o pai dele, entre aspas. Sim. Né? É o cara que, se ele fosse ter carinho por alguém, seria por esse cara. E no final das contas ele acaba matando o cara, né? Sim. Então, tipo, o cara não tem coração nenhum. Você já vê que o cara é vilão logo aí. Não tem coração nenhum. E quando a vila, acaba que todo o grupo nômade é dizimado e esse cara morre, e o Apocalipse vira escravo do faraó da época, que é o Kang, o Conquistador. Que vai ser o Kang Conquistador no futuro, mas ele já tinha naquela época a máquina que permitia ele viajar no tempo, daí vinha inclusive todo o poder do faraó, que ele falava que ele era imortal e tudo mais, porra nenhuma, era tudo negócio dessa máquina do tempo. E quando o En-Sabanur vira o escravo, é quando desperta o poder mutante dele pela primeira vez. Na hora que desperta ali, ele é forte, super força, super resistência. Ele depois vem aqueles poderes de modelar o corpo como ele quer, ele faz o que ele quer com o corpo dele. Aí ele dá cabo do faraó, pega a máquina do tempo e viaja. E aí começa todo o lance dele viajar pelo tempo todo, ao longo do mundo inteiro, recolhendo tecnologias. Aí ele faz aquilo com o Sinistro e começa todo o plano dele de que dominar o mundo e eliminar todos os que são considerados fracos. Que o Apocalipse quer é isso. Que é um mundo forte. Que é um mundo forte. Só pode existir forte. E ele é tão filho da puta que mesmo entre os fortes vai haver a seleção. Então mesmo entre os fortes os piores vão cair. Até entre os cavaleiros dele, ele fala. Ele prega isso entre os próprios cavaleiros dele. Se precisar que morram, entre os meus morram também, é a seleção do mais forte que impera. Bom, feito esse longo preâmbulo, chegamos na Era do Apocalipse, que é justamente o tema do filme. Sim. Né? O Apocalipse, ele é um cara, na verdade, muito oportunista, em que ele observa as chances dele, né, de concretizar os planos dele. E a grande chance acontece quando o Legião, filho do Professor X,
resolve fazer uma cagada monumental. O que o Legião faz? O Legião, inclusive, ele tem esse nome Legião porque ele é um cara meio doido, né? Ele tem várias personalidades e vários poderes também, por isso que ele é Legião, ele é vários em um só. Esse cara, ele percebe que o Magneto é um dos maiores vilões da humanidade, então ele tem a brilhante ideia de fazer o quê? Se o Magneto hoje está nos incomodando, eu vou voltar no tempo e matá-lo antes de ele se tornar esse vilão que ele é hoje. Exatamente. E ele faz isso, e ele volta no tempo. Ele volta justamente quando o Professor X, o pai dele, conhece o Magneto. Na época era só o Magus. Eric Lancher Magnus. E bem quando eles estão tendo a primeira conversa deles, que eles passam um dia inteiro conversando e discutindo sobre o futuro dos mutantes e blá 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 blá. Ponderando as filosofias de ambos e tal. E ele volta bem naquele momento e fala: Magneto, eu vim aqui pra te matar. Você vai ser o maior vilão, então eu vou te destruir, tereréu. Encurtando uma história longa, na hora, isso aí saiu pela Abril, não foi republicado. Até hoje não foi republicado, então você consegue ler. Começa aqui, Fabulosos X-Men número 16, formato americano, bonitinho. Conclui no 17 aqui, né? Quando ele vai matar o Magneto, Xavier, altruísta como sempre foi, entra na frente. E morre no lugar do Magneto. Aí ele mata o próprio pai no lugar. Exato. Apocalipse falou: eita! Sem Xavier. Bom esse daí. Sem o Xavier na jogada, o caminho está livre para mim. Não vai ter X-Men para me impedir, nem nada do tipo. Sim. E meu amigo, é ele morrer. Aliás, a página é bem legal, eu tava revendo aqui com o Alexandre. No que ele morre, já tem uma sequência de páginas aqui da realidade se alterando. Tudo começa a se alterar. Já começa tudo a se alterar. Depois da morte do Professor Xavier, tudo que a gente viu até então na Marvel, na verdade não aconteceu. Aconteceu de outra forma, uma forma completamente diferente. Vem a tal da a linha temporal, ela se desloca pra cá. Exato. E cria uma era diferente. É o efeito borboleta, né, Alexandre? Dominada pelo Apocalipse. Totalmente dominada. E aí você pode ver, ó, número 16, número 17, como nós falamos. O número seguinte, ó, o 18, Fabulosos X-Men, já é a era do Apocalipse entrando já. O interessante, Bruno, é que já existiam. A Marvel ela já vinha desde os anos 70 com aquela ideia de fazer o que aconteceria ser, né? Aquelas realidades alternativas. Tinha uma revista só disso. Então, e se a tal coisa, e se a Elektra não tivesse morrido? E se não sei o que lá? E se não sei What If? Era a série What If. Sempre teve isso. Mas nunca tinha ouvido um exercício de imaginação tão poderoso quanto esse. Pegar todas as revistas do universo X. E assim, todas elas vão existir dentro de uma nova realidade e fazer uma saga que vai durar meses. E até mudou o nome das revistas todas. Foi uma loucura. E fez um maior sucesso nisso daí na época. Hoje, se a gente relê a saga, sinceramente, a gente percebe um monte de manias que os anos 90 tinha, que na época era bem recebido pelos leitores e que hoje já não agrada mais. O desenho não é lá aquelas coisas, é um desenho muito... Os caras são super bombados, as mulheres têm uma anatomia impossível, super gostosa. Mas você compreende, assim, a audácia da Marvel de fazer um negócio desse? Muito, muito. De pegar os títulos, ideia é ótima, cara. De pegar os títulos que são os mais vendidos da editora, que são os títulos e mudar X, tudo. E simplesmente mudar todos os personagens durante vários meses. Já imaginou se no primeiro mês, eles têm uma produção, sei lá, de 5, 6 meses, já imaginou se no primeiro mês as vendas despencam? Despencam. Os caras estão com isso daí para desfazer. Isso daí pavimentou o caminho para muito do que acontece hoje. Infelizmente acabou virando um lugar comum tão grande, até dentro da própria Marvel, né? Dinastia M, sei lá, 1500. Era de Ultron. Era de Ultron, enfim. Virou lugar comum, mas foi uma ideia bem bacana. Na época foi ótimo. Todos os personagens que você conhece mudaram. Não só o cenário, não só o... Personalidade. Então, mudou o nome inclusive das revistas. Numeração voltou pro número 1. As revistas foram interrompidas. O Alexandre estava me contando, inclusive, eu não li essa edição, mas a edição do Wolverine acabou com o Wolverine. Com ele matando o Dente Sabre. Ele ia matar o Dente, como é que é? Eu não me recordo se ele matou ou se ele ia matar, mas depois de uma luta fodida entre os dois. A luta assim, definitiva deles termina com o Wolverine com a mão assim na cabeça do Dente Sabre pra soltar a garra e entra a Era do Apocalipse. Aí vem a realidade se distorcendo, igual termina nesses gibis aqui, e na revista seguinte o Wolverine já não é mais Wolverine, ele é o Arma X, que é o nome dele durante a Era do Apocalipse. O que eu queria dizer é que você... Ousado, né? Isso aí, ousado, cara, pra caramba. Que você pega os gibis mais vendidos, muda tudo, torcendo pra dar certo. E se porque não dá? der errado, o que a editora faz?
Então, porra, hoje, vamos apostar uma realidade alternativa. Bacana, a gente sabe que rola, né? Mas na época era meio casca isso, viu, cara? Mas deu certo pra caramba, cara. Foi um puta de um sucesso. Eu, Alexandre, vou falar pra você, pirava nas histórias do Era do Apocalipse. Quando essa revista mesmo, Fabulosos X-Men, ela era já formato americano, numa banca que só tinha formatinho, eu tava acostumado a formatinho, no dia que eu me deparei com uma revista dessas, e com esse traço, que eu considerava na época um traço moderno, eu falei, nossa, velho, era um estilo de desenho, ó, isso aqui, ó. Estilo Image, né? Image, exato, e bem diferente. Na época, isso aqui foi avassalador no meio da molecada. Eu e meus amigos piramos, a gente ficava desenhando, copiando os desenhos disso daqui. Eu comprei um monte desses Fabulosos X-Men, eu lia sem saber a ordem, dane-se a ordem, cronologia, tá nem aí pra isso, só queria ler, ver os desenhos, ver as mulheres bonitas que tinha. Adorar, pirei mesmo nesse negócio, e não só eu. Todo mundo. Era no pouca. Hoje em dia, se você volta no tempo e fala pra galera, vamos supor que eu volto no tempo, viro pro molequinho dos anos 90 e falo, olha, no futuro os X-Men não estão com a bola toda, não. Vai ser os Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro. Não ia acreditar. Porque o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor não era nada. Era X-Men a palavra do negócio. O lance do momento, a palavra da Marvel era X-Men. Era X-Men, Homem-Aranha e o resto. E o resto, exatamente, cara. E foi um sucesso estrondoso, uma alteração drástica. Era do Apocalipse mesmo, um mundo Mad Max, destruição total. O Apocalipse chega, domina a América do Norte inteira, faz o regaço no planeta todo. Os humanos remanescentes, os que ainda tentam resistir, oferecer alguma ameaça ao Apocalipse, vão morar tudo na Europa, bem longe deles. Os mutantes passam a ser a raça predominante e os humanos são chamados de primitivos e são caçados por hordas de combate, soldados, né, do Apocalipse, que eram chamados de Infinito. E pra você ter uma ideia de como a gente falou de mudar a personalidade, o Ciclope, por exemplo, deixou de ser bonzinho. Foi pro lado, ele era bonzinho ainda, né? Mas tava do lado errado, tava do lado do Apocalipse. Ele era o Prelado. Prelado é o nome dado a um dos soldados de elite do Apocalipse, né? Tinha ele e o irmão dele. O Wolverine, no meio da confusão toda, perde um braço. Um braço, não, uma mão, né? Uma mão, né? Ele fica maneta. Ele fica maneta. Eu nem lembro por que ele não regenera a mão. Porque ele tem fator de cura, mas a mão não regenera, né? Naquela época ele não era, esse fator de cura não era tão super quanto agora, né? Exatamente. Ele nem hoje é capaz de regenerar-se na época. E ele era amante da Jean Grey, não era nem do... Isso foi bem bacana. A galera adorou isso daí na época. E o que acontece? O Magneto, quando morre o Xavier, ele é que toma as rédeas, né, da ideologia do Charles, né, de convivência pacífica entre humanos e mutantes, e lidera dali pra frente os X-Men. Então o Magneto é o líder grande dos X-Men. Até que chega o Bishop, que é o único cara, não lembro porquê também, que tem lembrança da era original. Então, porque ele veio de outra era. Não, mas ele vem da linha temporal certa. Então, ele vem de outra era, ele vem da linha temporal. Eu não lembro como, eu não lembro como que ele faz, entendeu? Como que ele consegue vir dessa linha temporal. E ele fala, na linha verdadeira, isso aqui que tá aqui acontecendo é errado. Na linha verdadeira, não é, o Charles Xavier não morre. Sim. E você é um filho da puta, fala pro Magneto. E o Magneto pira, como assim? E ninguém acredita que o Magneto é bonzinho. Depois, se eu não me engano, o fator de cura do Wolverine começa a agir. Eu não lembro mais. Se eu não me engano, tem isso. Começa a agir e ele começa a ter os lapsos de memória, saca? E lembrar do período? Daquilo, Ah, olha aí que legal. Se eu não me engano, começa a ser uma coisa dessa também. Eu tô relendo Era do Apocalipse. Vamos acabar mostrando isso daqui antes que a gente esqueça. É porque a Panini relançou, né? A Panini relançou. Tudo no formatão único, né? Quer ver? Aqui, o primeiro volume é esse daqui. São 6 edições gigantescas, de 250 páginas, papel bom, papel de qualidade. Tem que ser um puta de uma coleção mesmo, porque aí tem a revista dos Novos Mutantes, do X-Factor, várias revistas do X-Men, do Wolverine, tá tudo junto. Olha, papel de qualidade, 250 páginas, R$24,90. Era bem mais barato esse quadrinho na época. E a Panini publicou tudo então nesses 6 volumes em ordem cronológica, de história. As revistas que estão reunidas, o Alexandre falou, olha as revistas que saíram na época. O Excalibur, que reunia o Noturno. Uma coisa que eu acho legal é que os caras souberam, na Era do Apocalipse, aproveitar os mutantes mais massa velho, digamos assim, os mais maneiros, os preferidos da molecada. Wolverine, Noturno, Colossus, Dentes de Sabre, o Gambit, que eram os caras mais barra pesada, sabe? Os bonzinhos, Ciclope, não ficou tão personagem principal assim. Sim. Deram a vez pra essa galera aí.
Então, ó, tinha o título do Excalibur, Gambit e os seus Externals, X-Eternals, que eram viagem, ele ia pro espaço e tal, pegar uns negócios. Factor X, que era a revista do Ciclope. Generation Next, que era a próxima geração de mutantes, criada pelo Colossus e pela Lince Negra. Weapon X, que eram as aventuras do Wolverine com a Jean Grey. Amazing X-Men, que era a equipe liderada pela Vampira, cumprindo as missões do Magneto. Astonishing X-Men, que eram as revistas do Magneto. E X-Men, o X-Men, que era o filho... Aquele cara, o X-Men, né? O X-Men, Man no singular, que era filho genético, né? Criação genética do Ciclope com a Jean Grey, criado pelo Sinistro. Todas essas revistas duraram 4 edições e depois voltaram ao normal. A do X-Men fez tanto sucesso que foi a 75 edições, só acabou em 2011 essa revista do X-Men, cara. E continuou saindo aqui. Saiu até aqui no Brasil a revista. Saiu durante um tempão. E começou em X-Men Alpha, a primeira vez, quando o Apocalipse chega, dominou tudo, era uma revista chamada X-Men Alpha e termina em X-Men Omega. Batalha final entre o Magneto e o Apocalipse, que estourou na época essa treta deles. E eu imagino, Alexandre, a confusão que era da publicação cronologicamente. A data da primeira revista da Era do Apocalipse, sabe qual é? Fevereiro de 2005. De 95. Fevereiro de 95. E todas as novas revistas estrearam em março de 95. Mas se você pega, como a Panini colocou em ordem cronológica, a primeira aventura cronológica, na ordem cronológica, é de 97. Ou seja, os caras, depois de um tempo, acabou a saga da... vamos revisitar e mostrar como foi o prelúdio, como foi a Blink, por exemplo, a origem da Blink. Só que a galera já tinha noção, porque já tinha lido antes o que saiu em fevereiro. E aí quando vinha era uma revisitação, igual agora a gente revisitando o Sandman. Mas se você pega essa revista pela primeira vez hoje, igual eu tô fazendo, tô relendo, não lembro de muita coisa, tô relendo, é uma confusão danada. Porque eles não se preocupam em explicar quem, por exemplo, era o Apocalipse. Não, porque a galera já conhecia. Nós estamos revisitando, mostrando o passado, a galera já conhece. Mas aqui não, aqui é a primeira leitura que você vai ter em ordem cronológica. Então, mas dá uma chance, porque depois você acaba entendendo o todo, sabe? Mas é uma cronologia absurda. Você ainda podia ter colocado nessa ordem cronológica aí, sabe? Sabe uma coisa que eu gostei também, só pra gente encerrar o vídeo? É a maneira como ele interligava todas essas revistas. Porque a gente falou que são várias revistas, mas a gente não disse como elas eram interligadas, né? Uma coisa que é interessante, tinha a revista principal, né? Que é o Astonishing X-Men. E o Magneto, depois que ele descobre que a realidade está alterada por causa do Bishop, que até então eles estão combatendo o Apocalipse para tentar acabar com ele. Aí ele para mudar de plano. Não, agora a gente tem que restaurar a linha temporal original. Mesmo que isso aqui tudo seja o que eu conheço, seja a minha realidade, seja essa, foda-se se eu perder isso, desde que a linha temporal original se restabeleça. Aí ele passa uma missão para cada um. Ele fala: Noturno, você vai buscar a mulher que tem poder de viagem no tempo. Gambit, você vai buscar o cristal que permite a gente gerar energia para viajar no tempo. Wolverine, você vai fazer não sei o que. E aí se divide nessas revistas. Noturno fazendo a missão do que o Magneto passou. Vampira, você vai ajudar a coordenar um resgate dos humanos sem hora. Aí tem o Amazing X-Men e assim por diante, saca? Legal isso daí, né? Bem legal. Maneira como as revistas estão entrelaçadas, assim. O que também acaba gerando uma confusão na hora de ler, né? Você tem que ler tudo intercaladinho. Sim. Né? O que você acha da saga hoje em dia? Eu não sei se é uma saga grandiosa, né? Ela tá meio datada já, né, Alexandre? Um monte de vício. Ela, como a maior parte dos quadrinhos dos anos 90, ela envelheceu mal. Eu também acho. Também acho que ela envelheceu mal. Mas não chega a ser culpa dela. Chega a ser um reflexo da que era na época. Do que era na época. Na época você gostava, Alexandre? Você já era mais velho do que eu na época. Eu gostava, só que eu lia. Só que eu tava meio em outra, assim, porque eu já tava lendo Sandman, sabe? Eu já tava lendo umas outras coisas. E eu ainda era jovem, mas não era um pouco mais velho que você. Saiu no Brasil isso daqui em 97, 98, eu tinha 13 anos, cara. Eu pirava, velho, era um negócio absurdo pra mim. Imagino. Eu acho que ela tem uma importância histórica fodida, assim. Eu também acho. Em termos de importância histórica dentro da Marvel, ela é importante. Tem uma puta importância. E é isso! Importância também tem o seu joinha! Que a gente precisa dele pra continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. Senão o vídeo vai pro lixo. Isso aqui é o vídeo que pode aqui no lixo do YouTube sem ser divulgado? Eu aposto que eles não querem isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!